Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Professora Ana Júlia Cachan, mais uma aulinha aqui na I9 Educação. Nesse nosso encontro de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre regimes previdenciários. Na verdade, é uma aula bastante introdutória do direito previdenciário, porque ela traz para a gente essa percepção do regime como um todo. É da gente entender como a gente parte de um sistema maior de seguridade social para subdividir isso entre regimes, entre sistemas, né, subsistemas dentro de um sistema maior que é a Seguridade Social e depois chegando em previdência, como a gente divide isso em regimes diferenciados de previdência social. E como é que a gente entende quem são os sujeitos, quem são as pessoas que vão compor cada um desses regimes. É como se esse nosso encontro aqui fosse preparatório para a gente compreender, né, qual seria o raio-x do sistema de previdência social, aonde exatamente ele está inserido na ordem constitucional e como a gente consegue fazer esse desmembramento e vai entendendo, na verdade, o quanto é rico o nosso sistema, né? Quanto a gente tem de possibilidades em termos de atuação profissional. Como é possível que a gente tenha especializações diferentes dentro da área do direito previdenciário, como ele abre o leque de oportunidades de trabalho para todos nós. Então, o propósito aqui, quando a gente fala de regimes previdenciários, claro, não é estudar aprofundadamente nenhum desses regimes, até porque cada um deles vai ser objeto, né, de uma unidade específica, onde o sistema, o regime vai ser estudado com a devida profundidade, com o devido aprofundamento, mas na verdade, a gente compreender exatamente essa extensão, aonde estamos inseridos, como a gente identifica cada um dos sujeitos dentro de regimes previdenciários, como a gente vai compreender lá na frente o que é atividade concomitante, o que é regime concomitante, como é que a gente vai diferenciando essas situações e vai compreendendo também, né, os campos de atuação possíveis, né? Você vai identificando dentro do previdenciário aquilo com que você se familiariza mais, aquilo que faz mais sentido para você em termos profissionais, seja pela sua demanda, seja propriamente pelas suas, né, características, pelos seus interesses em determinados ramos do direito previdenciário. Então, regimes previdenciários de forma geral, para a gente fazer esse raio-x aqui do direito previdenciário e entender todo este universo tão apaixonante do direito previdenciário, tudo que ele pode trazer a você profissionalmente. A gente vai começar aqui falando de forma geral sobre o que é regime previdenciário, né? Então, regime previdenciário, aquele que, mediante normas disciplinadoras, abarca indivíduos que têm vinculação entre si, em virtude de relação de emprego ou de categoria profissional. Então, aqueles que têm vinculação entre si, em virtude de relação de emprego ou de categoria profissional, o que define a qual regime previdenciário determinado sujeito vai ser vinculado de forma obrigatória, né, de forma, né, nisso que a gente chama de filiação obrigatória compulsória, ou até mesmo para fins de filiação facultativa, o que define a que regime eu vou me vincular são essas características, normalmente ligadas a uma relação de trabalho, ao tipo de relação de trabalho que eu tenho, né? Então, se eu sou da iniciativa privada, eu vou lá para o regime geral de previdência social. Se eu sou um servidor público ocupante de cargo efetivo, então vou eu lá para um regime próprio de previdência social específico, né, do ente federado ao qual eu estou vinculado. Então, o regime é isso. O regime é aquilo que reúne normas específicas de determinados sujeitos que reúnem características comuns, né, que reúnem condições comuns normalmente vinculadas à atividade remuneratória, aquilo que eu exerço em termos de trabalho. E aí a gente segue aqui, né, já traçando um panorama bem geral do que é o sistema, né, de previdência social, dividido entre regimes
que tem características próprias, normatização própria, seguindo uma regra maior, mas normatização própria, e que vão reunir cada um desses sistemas sujeitos que têm características em comum. Então, eu saio de uma regra maior, você possivelmente já tenha tido este contato, né, com a primeira parte do direito previdenciário, que é quando a gente estuda a inserção da previdência dentro do ordenamento constitucional, quando a gente se dá conta, né, de que eu vou lá dos artigos 194 e seguintes da Constituição Federal de 88 para entender exatamente aonde a previdência social está inserida em termos constitucionais. Eu saio, claro, lá do artigo 193, que é a ordem, né, social, e venho para um sistema de seguridade social. Então, lá no artigo 194, que você já conhece, mas que não custa a gente reforçar, porque o artigo 194, quando ele define o sistema de seguridade social, os seus subsistemas, e lá no parágrafo único, ele traz princípios, né, que a gente chama de princípios explícitos do sistema, não obstante a Constituição Federal se utilize da expressão objetivos do sistema de seguridade social, a doutrina coloca aqueles 7 objetivos como princípios explícitos do sistema. Isso é a base de sustentação do sistema de seguridade social. Então, é extremamente importante que a gente conheça, né, a base principiológica do sistema de seguridade social, né? Então, a universalidade da cobertura e do atendimento, seletividade, distributividade de benefícios e serviços, uniformidade, né, de benefícios e serviços às populações urbanas e rural, irredutibilidade do valor do benefício, diversidade na base de financiamento, a gestão, né, democrática e descentralizada, a gestão quadripartite do sistema de seguridade social. Isso é base principiológica que vai dar sustentação às nossas teses todas, porque todas as vezes que a gente vai desenvolver determinadas interpretações a respeito de normas, né? E a gente vive muito essa realidade quando a gente pensa que a gente está no centro, né, de uma reforma ocorrida em 2019, a reforma já ocorreu faz um bom tempo, mais ou menos, né? Porque nós estamos nessa fase da maturidade da reforma da Previdência Social, da gente entender se essas alterações que foram trazidas, elas são compatíveis com a norma constitucional, elas atendem a essa base principiológica, elas estão dentro do escopo constitucional para o sistema de seguridade, para o sistema de previdência social. Então, por mais que esse primeiro momento, né, esse primeiro contato com o direito previdenciário, para quem está chegando no previdenciário agora, seja uma parte mais pesadinha da matéria, né, a gente não está falando de questões práticas do previdenciário aqui, mas isso nos dá suporte, né, isso nos dá conhecimento e vai nos dar base para lá na frente a gente conseguir desenvolver e compreender as teses todas que vêm sendo travadas aí no judiciário em razão da reforma. Nos dá base, inclusive, para entender a defesa da Previdência Social, que muitas vezes está atrelada à própria base principiológica, né? As defesas do INSS hoje nos processos, elas estão muito atreladas, por exemplo, aos princípios do custeio previdenciário. A base do custeio lá do artigo 195 acaba sendo a fundamentação que serve para a Previdência Social questionar aí as nossas teses desenvolvidas no campo previdenciário. Então, retomando, a gente sai de um conceito maior, que é a Seguridade Social. Então, a Seguridade, prevista lá no artigo 194, conceito da Seguridade Social 194 da Constituição Federal. Conjunto, né, de normas e objetivos conjunto de normas, né, que objetiva assegurar direitos nas áreas de saúde, assistência social e previdência social. Então, a Seguridade Social como um todo, ela é um sistema maior do qual fazem parte subsistemas: previdência, assistência e saúde. Basicamente, o que diferencia esses 3 sistemas
dentro do nosso ordenamento jurídico é o fato de que a Previdência Social é um sistema contributivo de filiação obrigatória. A assistência social é um sistema não contributivo, mas que foge do chamado acesso universal, porque eu preciso, para ter acesso à assistência social, comprovar a necessidade. A assistência social é prestada pelo Estado a quem dela efetivamente necessitar. Isso nos remete à ideia, isso faz a gente voltar, vamos voltar aqui, vou fazer um parêntese na assistência social. A assistência social, ela tem esse viés, um sistema não contributivo, e quando eu venho, olha só, pego a Seguridade, que é o maior, divido em subsistemas e falo contributivo e não contributivo aqui embaixo, eu não estou afastando o custeio. O custeio está em cima aqui na Seguridade Social. Eu estou afastando o custeio específico. Eu não pago nada especificamente para ter acesso ao sistema de saúde. Eu não pago nada especificamente para ter acesso ao sistema de assistência social. De onde vem o dinheiro? O dinheiro vem de um sistema maior, que é a Seguridade Social. Então, não é algo que o governo presta sem ter nenhum tipo de arrecadação. Ele tem a arrecadação maior. O que eu não tenho é um custeio específico. A assistência social, ela é, via de regra, então, um sistema contributivo prestada pelo Estado a quem dela efetivamente necessitar. Se nós buscarmos lá, na própria norma constitucional, essa diferença, essa definição de assistência social, a gente vai perceber que dentro da assistência social, o que é que nós temos hoje? E que vai, de fato, nos impactar aqui no nosso estudo do direito previdenciário, na nossa realidade enquanto operadores do direito previdenciário. O benefício de prestação continuada. A previsão constitucional de que haverá um benefício no valor de um salário mínimo, que será prestado pelo Estado, a quem comprovar a sua condição de miserabilidade. Eu não gosto muito da palavra miserabilidade, gosto mais de falar vulnerabilidade, mas não afastemos, porque em vários momentos ele vai aparecer tanto na lei quanto na doutrina, né? A expressão não ter condições de se sustentar nem ser sustentado pela sua família, o que traria a esta pessoa esta condição de miserabilidade ou de vulnerabilidade, aqui sem a finalidade de avançar e discutir o critério de 1/4 do salário mínimo, enfim, como a gente pode flexibilizar isso, que é muito possível, né, hoje, né, dentro do nosso entendimento jurisprudencial. Isso é um conceito da lei bastante matemático e objetivo, mas que admite muita flexibilização, e a jurisprudência já vem trabalhando assim com decisões, inclusive, do próprio STF. Então, eu tenho o Estado interferindo naquelas situações em que a condição de necessidade se verifica. Na prática, eu tenho alguém que precisa do sistema, prova esta condição de necessidade. Isso é diferente do sistema de previdência social. Na previdência social, se eu tenho um sistema contributivo, e ainda que eu não possa trabalhar esta relação direta contributividade e retributividade, né, por força da própria dinâmica do sistema, o que a gente vai ter lá no sistema de previdência social é que, se eu atingir o requisito para determinado benefício, se eu preciso ou não preciso, essa não é uma condição que deve ser verificada, porque o sistema está me devolvendo aquilo em razão das contribuições que eu fiz. Então, o tratamento é completamente, absolutamente diferenciado. E aí eu venho, deixa eu voltar aqui para ficar mais fácil para vocês acompanharem, para a saúde, que vai na linha da assistência social para ser um sistema não contributivo, mas aqui é prestada a todos. A saúde, ainda que a gente tenha uma discussão hoje, né? A gente já tem essa discussão inaugurada no campo do judiciário a respeito, né, dessa utilização do sistema de saúde por quem tem condição. A regra constitucional, ela vem clara, né, no sentido de que a saúde é dever do Estado e direito de todos.
Então, eu não tenho que provar a minha necessidade para que o Estado me preste a saúde, seja no campo, né? E a saúde aqui a gente fala, seja no campo preventivo, né, de promoção de saúde, ou seja, efetivamente quando se precisar de uma medicação, de um procedimento, né, de um tratamento para um quadro já instalado. Eu não preciso provar a minha condição de necessidade. Basicamente, é assim que a gente vai diferenciar os sistemas. Na Previdência, eu necessariamente tenho que contribuir. Se eu não contribuo, quem não paga a Previdência Social não vai buscar benefício no INSS. Se eu não pago a Previdência Social, me resta o benefício de prestação continuada na assistência. Essa é a dinâmica dentro dos nossos escritórios. A pessoa vem, pretende receber um benefício, não paga o INSS, o que me sobra? Analisar se ela preenche algum requisito para buscar algo da assistência social. O sistema de previdência não paga nada, nenhum benefício para quem não é contribuinte do sistema ou para quem não está vinculado ao sistema. A gente vai ter as situações em que eu ainda não fiz contribuições ou o meu empregador não está fazendo as contribuições, mas eu estou vinculado ao sistema. Existe a possibilidade da cobrança da contribuição, mas eu tenho ali uma relação contributiva com o sistema. Na assistência, não. A assistência não é um sistema não contributivo, mas eu tenho que provar a necessidade prestada pelo Estado a quem dela efetivamente necessitar. A saúde, não contributivo, dever do Estado, direito de todos. Basicamente é isso que define o nosso sistema de seguridade social. Então, feito esse resumo, né? Eu sei que muitos de vocês já têm esse conhecimento, mas só para a gente conseguir inserir a nossa temática aqui, feita essa primeira consideração aqui, inicial, a respeito de como a Previdência Social está inserida dentro de uma ordem maior, que é a Seguridade Social, dentro da ordem social. E isso é importante, repito aqui, para a gente compreender de que modo nós vamos interpretar as normas de direito previdenciário, porque existe um escopo maior, existe um objetivo maior previsto aqui na nossa Carta Magna, na nossa Constituição Federal. E aí a gente fatia isso daqui, faz um recorte, né, nesse nosso estudo aqui da Seguridade Social, para esta dinâmica que vai nos interessar especificamente, não no estudo todo do direito previdenciário, tá? Porque no estudo do direito previdenciário de forma geral, a gente também faz, né, apontamentos e leva muito em consideração as regras da assistência social, especialmente do BPC, previsto lá na Lei Orgânica da Assistência Social, porque ele é um benefício gerido, né, pelo sistema de previdência. Utiliza-se a rede previdenciária, né, de previdência do regime geral, do INSS, é uma rede capilarizada. Então, essa estrutura do sistema de previdência social é utilizada para o benefício de prestação continuada. Então, a gente também, no nosso dia a dia da advocacia previdenciária, a gente trabalha com BPC LOAS e muito, né? Porque tem uma demanda altíssima, já que o sistema aplica na via administrativa um conceito bastante objetivo, e a gente, para essa flexibilização, muitas vezes precisa se valer do judiciário. Algumas vezes é possível trabalhar no administrativo, mas muitas vezes precisa se valer do judiciário. E mesmo no administrativo, né, pessoal? A gente vai só voltar aqui um pouquinho para mim. Mesmo no administrativo, muitas vezes o BPC LOAS, ele não vai ser concedido diretamente, né, no requerimento administrativo feito pelo segurado, e você vai precisar aí, vou trabalhar comprometimento de renda, vou trabalhar tese de exclusão de benefício de um salário mínimo de alguém, né, de um membro do grupo familiar. Eu vou precisar me socorrer do Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, há necessidade da atuação do especialista, né, do previdenciarista, que tem conhecimento especializado sobre essa temática. Previdência e assistência, o nosso estudo sempre é mais aprofundado. A saúde é um tema que, não obstante inserido na regra de seguridade social, a gente não aprofunda, né, porque aí são legislações e regras bastante específicas. Perfeito? Inserido aqui o nosso tema, a gente vai encerrar esse bloco aqui, mas na sequência a gente vai entrar, então, propriamente nos chamados regimes de previdência, né, nos regimes previdenciários, para que a gente possa compreender, então, como é que eu divido aí a previdência de acordo com essas características individuais, né, de cada sujeito. Tá certo? Então, a gente volta. Não saia daí, a gente volta já.